Você já se perguntou se a Bíblia é realmente um documento histórico confiável? Durante séculos, céticos e acadêmicos questionaram a veracidade dos relatos bíblicos, tratando muitas narrativas como meras lendas ou mitos criados por civilizações antigas. Essa dúvida corroeu a fé de muitos. Porém, algo extraordinário começou a acontecer nos últimos 150 anos. A arqueologia moderna, armada com tecnologia de ponta e métodos científicos rigorosos, começou a escavar os segredos enterrados pelo tempo. O que encontraram foi simplesmente chocante, evidência após evidência, confirmando detalhes específicos da narrativa bíblica. A arqueologia bíblica é uma ciência que estuda os vestígios materiais das civilizações mencionadas nas Escrituras. Através de escavações sistemáticas, análise de artefatos e decifração de textos antigos, os arqueólogos reconstroem o quebra-cabeças do passado. Cada descoberta é como uma peça que se encaixa perfeitamente no grande mosaico da revelação divina. As Escrituras sempre afirmaram sua própria confiabilidade histórica. Em 2 Pedro 1,16, o apóstolo declara: "Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiosamente compostas." Lucas, o evangelista médico, enfatiza sua metodologia histórica cuidadosa ao investigar todas as coisas desde sua origem. Lucas 1,3. Imagine um tribunal onde a Bíblia está sendo julgada. Por um lado, temos os céticos apresentando suas acusações de imprecisão histórica. Do outro, surge uma testemunha inesperada, a própria Terra, revelando seus segredos através da arqueologia. E essa testemunha silenciosa está prestando um depoimento impressionante a favor das Escrituras, revelando mistérios que estavam ocultos há milênios. A importância dessas descobertas vai muito além da curiosidade acadêmica. Quando a arqueologia confirma a Bíblia, ela fortalece nossa confiança na palavra de Deus como um todo. Se os detalhes históricos são precisos, isso aumenta a credibilidade das verdades espirituais. Nossa fé se torna mais sólida, ancorada não apenas na experiência pessoal, mas também em evidências tangíveis. Para o cristão moderno, essas descobertas representam um tesouro de encorajamento. Vivemos em uma era de ceticismo crescente, onde a fé é constantemente questionada pela ciência secular. Mas quando a própria ciência arqueológica se torna uma aliada da fé, descobrimos que Deus usa até mesmo os métodos científicos para confirmar sua palavra. Cada descoberta arqueológica que corrobora a Bíblia é como uma carta de amor de Deus para a nossa geração. É como se ele estivesse dizendo: "Vejam, eu preservei essas evidências durante milênios para fortalecer a fé de vocês." Não é coincidência que essas descobertas estão acontecendo justamente em nossa época, quando a fé cristã enfrenta ataques constantes. A arqueologia bíblica também nos ajuda a compreender melhor o contexto cultural das Escrituras. Quando entendemos como viviam os povos antigos, suas tradições e costumes, as narrativas bíblicas ganham cores mais vívidas. Conseguimos visualizar com maior clareza o mundo em que Jesus caminhou e os profetas pregaram. Mas prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensava saber sobre a relação entre ciência e fé. Estamos prestes a explorar descobertas tão impressionantes que transformaram céticos em crentes e silenciaram os críticos mais ferrenhos. A primeira dessas revelações envolve uma das figuras mais controversas do Antigo Testamento. Durante décadas, historiadores questionaram a existência do rei Davi, tratando-o como uma figura lendária ou mítica. Alegavam que não havia evidência arqueológica independente de sua existência fora dos textos bíblicos. Para muitos céticos, Davi era apenas uma criação literária, uma personagem inventada para glorificar o passado de Israel. Em 1993, uma descoberta revolucionária mudou completamente esse cenário. Durante escavações em Tel Dan, no norte de Israel, arqueólogos encontraram um fragmento de pedra basáltica contendo uma inscrição em aramaico. O texto, datado do século 9 a.C., mencionava explicitamente a Casa de Davi, fornecendo a primeira evidência arqueológica independente da dinastia davídica. A inscrição de Tel Dan foi gravada por um rei arameu, provavelmente Hazael de Damasco, celebrando uma vitória militar sobre os israelitas.
Ironicamente, um inimigo de Israel tornou-se testemunha involuntária da veracidade bíblica. O rei arameu jamais imaginaria que sua vanglória militar serviria para confirmar a historicidade de Davi 3.000 anos depois. Esta descoberta representa muito mais que uma confirmação histórica isolada. Ela valida toda a narrativa da monarquia unida de Israel, incluindo as promessas messiânicas ligadas à linhagem davídica. Quando Jesus é chamado de Filho de Davi no Novo Testamento, isso ganha uma dimensão histórica concreta, não apenas simbólica. A Pedra de Teldã nos ensina uma lição profunda sobre a paciência de Deus. Por quase 3 milênios, essa evidência permaneceu enterrada, esperando o momento certo para ser revelada. É como se Deus tivesse preparado uma resposta antecipada para os questionamentos de nossa época. Mas essa foi apenas a primeira de muitas surpresas que a Terra guardava em seu ventre. A segunda descoberta nos transporta para um dos períodos mais dramáticos da história de Judá. Durante o reinado de Ezequias, o poderoso Império Assírio, sob o comando de Senaqueribe, sitiou Jerusalém. Os relatos bíblicos descrevem detalhadamente esse confronto épico entre a fé em Jeová e o poder militar aparentemente invencível da Assíria. Por muito tempo, alguns estudiosos questionaram a precisão dos detalhes bíblicos sobre esse evento. Consideravam as narrativas exageradas ou distorcidas pela perspectiva religiosa dos escritores hebreus. Afinal, como confiar totalmente em registros feitos pelos próprios envolvidos no conflito? A arqueologia, porém, reservava uma surpresa monumental para essas dúvidas. Em 1830, arqueólogos britânicos descobriram nos palácios de Nínive os famosos Anais de Senaqueribe, escritos em escrita cuneiforme em prismas de argila. Estes registros assírios descrevem com detalhes impressionantes a campanha militar contra Judá. O mais surpreendente é que confirmam a narrativa bíblica de múltiplas maneiras inesperadas. Os anais assírios mencionam especificamente Ezequias, rei de Judá, e descrevem como Senaqueribe o encerrou em Jerusalém como um pássaro numa gaiola. Curiosamente, embora Senaqueribe se vanglorie de ter conquistado 46 cidades de Judá, ele nunca afirma ter capturado Jerusalém. Esse silêncio eloquente confirma o relato bíblico da libertação milagrosa da cidade. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que um inimigo ferrenho de Israel tornou-se testemunha involuntária da veracidade bíblica. Senaqueribe jamais imaginaria que seus registros de guerra serviriam para confirmar a precisão histórica das Escrituras. Mas Deus tem maneiras misteriosas de preservar a verdade, usando até mesmo os orgulhosos para testemunhar de sua fidelidade. A terceira descoberta está literalmente sob nossos pés, nas profundezas rochosas de Jerusalém. Durante o mesmo período do cerco assírio, o rei Ezequias realizou uma das obras de engenharia mais impressionantes da antiguidade, a construção de um túnel subterrâneo para garantir o abastecimento de água à cidade durante o cerco. O túnel de Ezequias, também conhecido como túnel de Siloé, foi escavado através de rocha sólida ao longo de 533 metros, conectando a fonte de Gion ao reservatório de Siloé. A Bíblia menciona especificamente essa obra em 2 Reis 20:20 e 2 Crônicas 32:30, descrevendo como Ezequias fez o açude e o aqueduto e trouxe as águas para dentro da cidade. Em 1880, uma descoberta extraordinária confirmou não apenas a existência do túnel, mas também revelou detalhes fascinantes sobre sua construção. A famosa inscrição de Siloé foi encontrada na parede do túnel, relatando em hebraico antigo como 2 grupos de trabalhadores cavaram simultaneamente desde extremidades opostas até se encontrarem no meio, guiados apenas pelo som das ferramentas. Esta inscrição representa um dos mais antigos textos em hebraico já descobertos, datando precisamente do período de Ezequias. A precisão da engenharia envolvida impressiona até mesmo os especialistas modernos. Como 2 grupos conseguiram se encontrar cavando através de rocha sólida, seguindo um trajeto em zigue-zague, usando apenas ferramentas primitivas? A resposta aponta para uma sabedoria que transcende as limitações tecnológicas da época. O túnel permanece funcional até hoje, quase 3.000 anos após sua construção, servindo como testemunho permanente da precisão bíblica.
Cada gota de água que ainda flui através dele sussurra a mesma mensagem: a palavra de Deus é confiável em cada detalhe. Mas se você pensa que essa é a descoberta mais impressionante, prepare-se para conhecer um achado que literalmente ressuscitou dos mortos. Por gerações, estudiosos consideraram o Império Hitita uma invenção bíblica. Os hititas são mencionados mais de 40 vezes nas Escrituras, descritos como uma das grandes potências do mundo antigo. Porém, fora da Bíblia, não havia praticamente nenhuma evidência de sua existência. Críticos usavam isso como prova da imprecisão histórica bíblica, alegando que os escritores hebreus haviam inventado essa civilização. No final do século XIX e início do XX, arqueólogos começaram a fazer descobertas que revolucionariam completamente nossa compreensão da história antiga. Em 1906, escavações em Boğazkale, na Turquia moderna, revelaram as ruínas de Hattusha, a capital do vasto Império Hitita. Milhares de tabletes cuneiformes foram descobertos, revelando uma civilização sofisticada e poderosa. Os arquivos reais hititas confirmaram que este império dominou vastas regiões do Oriente Médio entre 1600 e 1200 a.C., exatamente durante o período bíblico dos patriarcas e da conquista de Canaã. Tratados diplomáticos, correspondências internacionais e registros militares pintaram o quadro de uma superpotência que rivalizava com o Egito e a Assíria em poder e influência. Mais impressionante ainda, os registros hititas mencionam muitos dos povos e lugares citados na Bíblia, confirmando o contexto geopolítico descrito nas Escrituras. A precisão com que a Bíblia descreve as relações internacionais daquele período complexo impressiona os historiadores modernos. Como os escritores bíblicos poderiam conhecer detalhes tão específicos se fossem apenas criadores de ficção? Esta ressurreição do Império Hitita transformou um dos principais argumentos contra a confiabilidade bíblica em uma das mais poderosas confirmações de sua precisão histórica. Um império inteiro emergiu das areias do tempo para testificar da veracidade das Escrituras. Se você está gostando dessas revelações surpreendentes, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram essas evidências extraordinárias da confiabilidade bíblica. Nossa quinta descoberta nos leva diretamente ao coração da narrativa do Novo Testamento. Por décadas, historiadores questionaram a precisão de Lucas ao mencionar detalhes específicos sobre governantes e títulos políticos do primeiro século. Um caso particular gerava especial controvérsia: a referência a Pôncio Pilatos como governador da Judéia durante o julgamento de Jesus. Críticos argumentavam que Lucas havia cometido um erro anacrônico, pois não existiam evidências independentes confirmando que Pilatos tivesse esse título específico. Alguns sugeriam que o evangelista havia projetado terminologias posteriores para o período de Cristo, questionando assim a confiabilidade histórica dos evangelhos. Esta aparente imprecisão era frequentemente citada como evidência da natureza lendária das narrativas evangélicas. Em 1961, uma descoberta arqueológica em Cesareia Marítima silenciou definitivamente essas críticas. Arqueólogos italianos encontraram uma inscrição em pedra latina que mencionava explicitamente Pontius Pilatus Praefectus Iudaeae, exatamente o título de governador, praefectus, que Lucas havia atribuído a ele. A pedra, conhecida como Inscrição de Pilatos, forneceu a primeira evidência arqueológica independente da existência histórica de Pilatos. A pedra, conhecida como Inscrição de Pilatos, forneceu a primeira evidência arqueológica independente da existência histórica de Pilatos. A inscrição não apenas confirmou a existência de Pilatos, mas também validou a precisão terminológica de Lucas. O evangelista havia usado o termo correto para o período específico, demonstrando o conhecimento íntimo da estrutura administrativa romana. Esta descoberta transformou uma suposta imprecisão bíblica em mais uma confirmação da meticulosa precisão histórica dos evangelhos. Mais uma vez, Deus usou a arqueologia para defender a credibilidade de sua palavra. A pedra que confirmou Pilatos havia permanecido enterrada por quase 2000 anos, esperando o momento certo para emergir e silenciar os críticos. Mas ainda temos duas descobertas ainda mais impressionantes, que literalmente trouxeram personagens bíblicos de volta à vida através de evidências tangíveis. Nossa jornada pelas descobertas arqueológicas mais impressionantes nos trouxe até aqui, revelando como a Terra preservou testemunhos da veracidade bíblica durante milênios.
Cada escavação, cada artefato descoberto, cada inscrição decifrada tem contribuído para um quadro cada vez mais claro. A Bíblia é um documento historicamente confiável, validado pela ciência arqueológica moderna. A sexta descoberta nos apresenta evidências diretas da existência de personagens bíblicos específicos através de selos e bulas, pequenos objetos de argila usados para autenticar documentos no mundo antigo. Arqueólogos descobriram selos pertencentes a figuras mencionadas nas Escrituras, incluindo oficiais da corte de Ezequias e escribas mencionados pelo profeta Jeremias. Cada um desses achados microscópicos representa uma janela direta para o mundo bíblico. A sétima descoberta, talvez a mais emocionante de todas, envolve os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran a partir de 1947. Estes documentos, preservados por 2000 anos nas cavernas do deserto da Judéia, incluem cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. A comparação entre esses manuscritos antigos e nossas versões modernas revela uma precisão de transmissão textual simplesmente extraordinária. O que essas descobertas significam para a nossa fé cotidiana? Elas nos lembram que servimos a um Deus que se preocupa com detalhes, um Deus cuja palavra permanece confiável através dos séculos. Quando enfrentamos dúvidas ou desafios à nossa fé, podemos nos lembrar de que a mesma precisão demonstrada nos detalhes históricos se aplica às promessas espirituais das Escrituras. As descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia são presentes de Deus para a nossa geração. Elas fortalecem nossa confiança, edificam nossa fé e nos equipam para responder aos questionamentos de um mundo cético. A arqueologia tornou-se uma aliada poderosa da fé cristã, demonstrando que ciência e escritura caminham juntas na revelação da verdade. Que essas evidências fortaleçam sua confiança na palavra de Deus e o encorajem a explorá-la com renovada admiração e reverência.